nosso YouTube, tá? A gravação ela fica no nosso YouTube, certo? Então, eu vou te apresentar, tá? A Thaís Itaque, ela é jornalista, repórter de televisão, se especializou em jornalismo de direitos humanos no Brasil. Produz documentários e grandes reportagens há 16 anos na maior emissora do país, a TV Globo. E há 8 está na Globo News. Começou o seu trabalho no premiado programa da TV Globo, Profissão Repórter. Uma de suas histórias mais marcantes foi indicada pelo programa para concorrer ao Emmy Internacional. Atualmente trabalha em projetos audiovisuais que abordam desenvolvimento humano. Então, eu chamei a Thaís para participar do café, para ela contar um pouco para a gente como é que é essa coisa de ser repórter, entendeu? Porque a gente esquece, a matéria está lá prontinha, ou está na TV, ou está na revista, ou está no jornal, mas a gente nunca sabe o que está por trás de tudo isso. E o que ocasiona isso para o jornalista, né? Muitas vezes. Você veja, ela estava no dia de folga dela, teve que sair correndo para fazer uma cobertura. E, além do que, hoje, lá na Globo, né, na Globo News, eles perderam também um colega hoje de infarto, né? Então, assim, você não pode chorar pelo teu amigo que morreu, você não pode sair direito da tua folga, você tem que sair para ser repórter, né? Então, conta para a gente um pouco, Thaís, por favor, de toda essa tua experiência. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, Regina. Eu acho muito, muito importante ter esse espaço de conversa entre nós, colegas, né? Porque a nossa profissão realmente é uma profissão que é desafiadora, tem muita emoção envolvida, e eu acho que um dos grandes desafios é como a gente se mantém com um equilíbrio mental por conta de tantas emoções que a gente vive, né? Você adiantou um pouco aí sobre o dia de hoje. Eu não imaginava mesmo, era para eu estar sentadinha em casa para contar para vocês, né, para ter essa conversa. E aí, hoje, esse desabamento acabou tendo que a chefia movimentar mais repórteres do que já. E eu vou acabar tendo que ir para lá. Então, por exemplo, daqui 25 minutos eu chego em Itapecerica da Serra. Eu imagino que a gente ainda vai tá conversando. E aí vocês vão acompanhar um pouquinho dessa chegada, né, que é o que vocês também, com certeza, têm experiência, né, de apuração no momento de crise, né? Nesse caso de uma tragédia que aconteceu nesse galpão. Então, e outra coisa é que eu cheguei agora na TV, já entrei direto no carro, a gente perdeu um grande colega, eu não tive tempo de ir na redação, mas assim, a gente está num clima terrível, porque uma pessoa jovem, né, não tinha nem 50 anos, né, Valim? Eu acho que, sei lá, por volta de uns 46, 47, 48 anos, grande amigo, trabalhava na escuta, né, na apuração, durante muitos anos, desde que eu comecei no estágio na Globo, eu passei com ele, e nossa, é muito desafiador, assim, você ter que equilibrar muitas emoções ao mesmo tempo. Eu confesso que meu coração está meio acelerado agora, porque é uma pessoa que tem filho pequeno e que estava com a gente ontem, estava bem, estava tranquilo, conversando sobre o nosso trabalho, e era uma pessoa que conseguia muita pauta, porque ele era o cara que era responsável por fazer a apuração, então ligava para tudo quanto é lugar, ele gerenciava essa área. Então, eu nem sei dizer o que aconteceu. Sei que a gente soube que ele teve um infarto na casa dele, que não deu tempo nem da ambulância chegar. Mas, a gente, apesar de tudo, a gente continua. E o que eu tenho ouvido dos meus amigos, assim, o que eu ouvi agora a vida é um sopro, né? E a gente está no meio dela, tentando se entender aqui. E esse nosso trabalho acaba nos trazendo muita reflexão. Então, eu acho que o que dá para falar, assim, você até colocou como título Dor e Delícia, né? Nossa, eu só posso dizer que todas as histórias que eu pude contar através das pessoas que tiveram a generosidade de falar comigo,
eu aprendi alguma coisa, né? Então, eu acho que o nosso trabalho, a gente tem uma estrada muito rica de conhecimento, porque a gente tem uma oportunidade de conhecer muita gente, de conhecer diversos contextos de vida, de conhecer a dor das pessoas, de conhecer as conquistas, como elas vivem, né? Qual que é aquela situação? A gente tem uma oportunidade de criar uma opinião, de ouvir os vários, diversos lados de uma história. Então, eu sou apaixonada pela profissão de jornalista por conta disso, assim. Eu acho que eu acredito que o jornalista ele tem uma chance muito grande de se tornar cada vez uma pessoa melhor, né? Eu acredito muito nisso, porque a gente acaba compartilhando ou recebendo das pessoas diferentes visões e modos de viver, né? E, por exemplo, uma tragédia como essa, que é uma cobertura diferente, porque é uma cobertura de crise, aí já é um lugar onde a gente está ali para fazer algum tipo de cobrança futura, né? O que estava acontecendo nesse lugar, né? Por que que essa estrutura caiu? E aquela história que a gente fica apurando, né? E tentando entender o que está acontecendo, né? Já é uma cobertura diferente, mas que a gente vai lidar aí com dor, com sofrimento. Lá vão ter famílias que estão esperando saber se o seu parente está nos escombros, se conseguiu ir para um hospital, porque está tudo muito recente ainda, né? Foram 31 pessoas resgatadas até agora, a última informação que a gente teve, e 6 mortos confirmados. Mas parece que ainda tem gente nos escombros, né? E os bombeiros dizem que existem aqueles espaços que eles falam que tem bolhas de ar e que essas pessoas acabam conseguindo respirar por um bom tempo. Então, eles estão aí trabalhando com a hipótese de encontrar mais pessoas com vida, né? Eu estou até aqui treinando o que eu vou falar daqui a pouco na Globo News ao vivo, que eu vou ter um ao vivo às 5 horas da tarde, e aí vai dar tempo de chegar lá, de apurar, de tentar alguma entrevista e poder contar essa história ao vivo, né? Que é muito o perfil da Globo News, né, hoje, que é mais o jornalismo ao vivo mesmo. Ô, Thaís, fala uma coisa. Na tua época do Profissão Repórter, tá? Como é que foi todo esse aprendizado? Como é que foi isso? Conta para a gente um pouco. Quando eu entrei na Globo, eu fiz estágio, eu prestei um concurso, eu trabalhava na Editora Globo, que foi onde a gente se conheceu, né? E aí eu fiz um concurso de brincadeira com os meus colegas de classe do jornalismo, porque eu não acreditava que eu ia entrar na Globo. Eu achava que era um lugar muito difícil e muita gente prestando e tal. E eu acabei entrando. E quando eu comecei, o Profissão Repórter, ele tinha... Só um momento. O Profissão Repórter, ele era do Fantástico, né? Ele era um quadro do Fantástico. O Caco Barcelos a gente já conhecia, né? Há muito tempo, o trabalho dele, eu lia os livros, assistia as reportagens, sabia da história e tinha uma admiração imensa. Então, quando eu cheguei lá e eu fiz o estágio em todas as áreas da Globo, e quando eu olhei para o Profissão Repórter, na hora eu falava assim, eu quero trabalhar nesse lugar, porque eu sentia que o Profissão Repórter tinha um frescor, algo diferente do jornalismo diário. Claro que tinha mais tempo para produzir as pautas, tinha mais tempo para gravar, mas aquilo me dava uma sensação mais viva do jornalismo do que o cotidiano lá dos VTs do jornalismo, né? E aí eu fui pedir uma chance de fazer estágio lá por um tempo, consegui e fiquei 4 meses estagiando. Aí terminou meu contrato de estágio e o Caco Barcelos me contratou. Quando eu comecei lá, eu senti que eu pude fazer um jornalismo aquele de raiz, sabe? Aquela coisa de você ser livre para poder contar uma história, e livre no sentido de tempo, que é algo que a gente não tem tanto no jornalismo, né? Tempo é algo
é uma riqueza, né? Você ter tempo para fazer um especial, você ter tempo para escrever um texto bem elaborado, isso tudo modifica o resultado final, né? Então, o que eu senti é que eu tive uma oportunidade de ouro de contar histórias com tempo. Às vezes era corrido, a gente tinha um programa que precisava ir para o ar na semana seguinte, então a gente já saía gravando o que dava para poder editar a tempo. Mas boa parte dos programas a gente tinha tempo para pensar e poder estar no lugar, no momento das coisas acontecendo. Então, Profissão Repórter, para mim, foi assim, juro, foi maravilhoso poder contar a história com o Caco Barcelos. Ele é um generoso amigo jornalista, assim, ele é extremamente gentil, extremamente generoso no sentido de contar a história dele e falar um pouco de como ele entrevistava as pessoas e conseguia as histórias. Né? Ele sempre falava assim, tem gente que fala que a gente tem sorte em algum momento, quando você consegue alguma coisa diferente. Mas eu não acho que a gente tem sorte. Eu acho que a gente está no lugar certo, atento. E quando a gente está atento e desperto, é quando a gente encontra as boas histórias e consegue contar. Né? Não é, deu sorte de conseguir tal coisa. Então, eu consegui aprender algumas coisas com o Caco, muito valiosas, que eu uso até hoje na minha profissão, no dia a dia, que é como que a gente pode extrair uma história mais orgânica possível, né? Porque quando, por exemplo, você tem que gravar a coisa em meia hora, às vezes tem os repórteres que acabam induzindo, o jornalista que acaba induzindo uma resposta, porque ele precisa, no texto dele, aquele tipo de resposta. E no Profissão a gente martelava muito isso, assim, deixa a pessoa falar, tenta extrair, na verdade, uma confiança dela para que ela possa abrir o coração dela. Porque na espontaneidade é que a gente tem as melhores histórias. Então, a nossa luta diária era para a gente ter espontaneidade para contar uma história. Então, o que eu tentava fazer era sempre tentava ser o mínimo possível naquela situação para que a situação se sobressaísse naquele momento. Então, tentava invadir no sentido de deixar a pessoa à vontade, ou se tivesse uma situação muito drástica, tentar ficar de lado, tentar ficar às margens, tentar sempre ser mais um observador, chegar aos poucos, para conseguir registrar algo que fosse mais natural possível. Então, o que eu posso trazer do Profissão Repórter, que me marcou muito, é a forma como a gente grava, porque o material que vai para o ar, muitas vezes ele fica tão emocionante porque a gente tenta extrair da forma mais natural possível. Aí, o que a gente ouvia na rua, por exemplo? Nossa, vocês fazem um jornalismo verdade, né? Como se não fosse verdade o Jornal Nacional, o SPTV, tudo é verdade, né? Assim, as pessoas estão contando histórias que aconteceram com o olhar de cada um, com a perspectiva e tal. Mas a forma como a gente edita, como a gente mostra na TV, como a gente grava, a gente tenta editar de uma forma também super orgânica, sem ficar embutindo muita coisa. Isso acaba trazendo mais como é que eu falo? Uma realidade maior. Você sente aquela realidade e geralmente o Profissão Repórter tem histórias muito dramáticas, né? Vocês assistem ou acompanharam durante algum tempo, mas são histórias de vida assim que a gente tenta fazer as coisas acontecendo, entendeu? Para quem está entrando agora, gente, só para explicar, a Thaís, ela é da Globo News e ela foi chamada, ela estava de folga hoje, mas ela foi chamada para cobrir o desabamento com morte que aconteceu em Itapecerica da Serra. Então, ela está fazendo o nosso café, né? Conversando com a gente, indo lá para fazer a matéria, tá? Só para quem está entrando agora, para entender por que ela está dentro do carro falando com a gente.
Então, enfim, isso a gente a gente já conseguiu captar, então, essa coisa do profissão repórter. Agora, me fala uma coisa, como é que fica a cabeça do jornalista? Como é que ele se cuida depois? Porque, veja, vocês lidam o tempo todo com uma realidade muito difícil, né? Você é colocado tanto na beleza, no gostoso, quanto na tragédia, né? Por exemplo, agora você está indo cobrir uma tragédia, são mortes, são pessoas. Não tem como você não ter empatia por essas pessoas que estão lá perguntando: foi meu parente que saiu na ambulância, ele está ferido, ele vai morrer, o que vai acontecer? Como é que é a cabeça do repórter? Como é que ele tem que lidar com isso depois? Porque ele não sai de lá e fala assim, agora eu vou para a terapia desabafar. Ele vai fazer outra matéria, né? Como é que é isso? Como é que você, enquanto repórter, lida com isso? E não é só isso também, né? Você, às vezes, pode sofrer agressões do tipo, porque você é da Globo, sei lá o que das quantas, enfim, né? Como é que é isso? Como é que é ser essa entidade, que você tem que ser uma entidade ali isenta, fazendo tua matéria, e como é que é não sofrer? Como é que é lidar com isso? Eu acho que eu estou há 16 anos, né? Eu acho que existem fases diferentes da nossa jornada. Eu tenho amigos, por exemplo, né, que estão há 30 anos, né, ou trabalhando há 40 anos, ou que está há 10, há 5. Eu acho que tudo depende eu acho que da maturidade que você tem para lidar com o sofrimento humano, no caso de hoje, por exemplo. Quando eu comecei, as histórias, elas me impactavam demais, e isso eu sentia no meu coração, assim, um aperto, tentava me segurar e manter a calma para trazer o que era necessário. E depois eu desabava no hotel onde eu estava, né? Nessas viagens que a gente fez também durante muito tempo. Eu conversava com meu colega de trabalho para tentar elaborar aquele sofrimento, aquela realidade, né? Mas hoje eu posso falar assim, eu não chego chorando, eu não chego aos prantos, mas eu ainda me entristeço, eu acolho essa tristeza dentro de mim, respiro, né, tento fazer uma mentalização, algo que seja positivo, tanto para a pessoa que está ali na minha frente ou para a situação e para mim, e me coloco nesse lugar de contadora de histórias. E sei que tenho uma responsabilidade muito grande em passar essa história da maneira mais responsável possível, mais, eu posso dizer, emocionante, não no sentido do sensacionalismo, que eu acho horrível, mas no sentido de falar assim, olha, gente, o que está acontecendo aqui? Eu tento ser eu mesma na hora que eu estou conversando, para falar, é muito difícil. Às vezes eu até compartilho sentimentos ao vivo. Eu faço isso. Porque o apresentador é um ser humano também. Quem está assistindo também é ser humano. Então eu sempre tento desconstruir essa coisa do repórter que fica muito duro na frente da câmera numa determinada situação. Claro, se eu estou falando de economia, que o dólar subiu, eu vou lá na minha cara normal, reta, correta, e vou falar a informação. Agora, se existe uma situação humana ali, né, de tragédia ou de conquista, eu acho que essa coisa da gente também se permitir sentir o que está acontecendo e passar a sensação é algo positivo na nossa profissão, porque não fica parecendo que aquele repórter é só um robô que está ali passando informação. Ele também pode sentir o que está acontecendo. Mas existe um limiar aí, uma linha sutil do quanto eu também vou como é que eu posso dizer? O quanto eu vou pesar aquela situação de tipo chegar em casa chorando com meus filhos e falando, meu Deus, vocês não sabem o que eu vi hoje. Às vezes eu até comento com meu filho mais velho, que tem 11 anos, o que a mamãe fez no dia.
mas hoje eu acho que eu sou um pouco mais madura nesse sentido. No mundo existe sofrimento, existem, e é fato, e vai continuar existindo. O que vai mudar é a forma como a gente vai olhar para isso e as nossas responsabilidades em cima do nosso trabalho, né? Então, eu gostaria de informar com humanidade, com informação apurada de maneira correta, tendo também um equilíbrio de não me, né, sucumbir ao que eu estou vendo. Porque já aconteceu uma vez, eu fui fazer uma cobertura em Santa Catarina, em Itajaí, que teve uma tragédia lá por conta das chuvas. Aí teve vários deslizamentos de terra nos morros, muita gente soterrada, e uma cidade ficou embaixo d'água. Isso foi em 2008. E aí eu vi uma cidade caótica, assim, uma cidade que as pessoas achavam que o mundo estava acabando. E aí eu entrei num supermercado que estava sendo saqueado. E quando eu vi aquelas pessoas naquela situação pegando tudo do supermercado, elas estavam roubando tudo, desde computador até guardanapo, uma coisa assim surreal, enlouquecidas. Quando eu vi aquela cena, aí eu não aguentei, aí eu chorei mesmo. Aí o cinegrafista chegou, me filmou, eu pedi para ele parar, mas aquilo me deu um aperto. Eu falei, meu Deus, olha só o que está acontecendo. E isso foi para o Profissão Repórter, na época, e eu lembro que colegas meus, alguns chefes até, ou pessoas que tinham me contratado para fazer aquele trabalho, eu entrei num lugar onde os repórteres não tinham entrado, só eu que trouxe aquela situação do supermercado. Então, primeiro eles parabenizaram por eu ter entrado naquele lugar que estava cheio de lama e tal, e por ter passado essa humanidade. Não que assim, o repórter tem que chorar, nada disso, mas assim, todo mundo que estava vendo aquela cena em casa também estava pensando a mesma coisa que eu. Então, chega uma hora que você desmonta, né? Mas eu não acho que a gente também tem que ser ou uma coisa ou outra, né? Ou um extremo ou outro. Eu acho que é isso, você trazer com humanidade, com emoção e sabendo que aquilo é realidade. Não é só... Eu posso falar assim, é mais um dia de trabalho. Estou indo cobrir aqui uma tragédia, 6 pessoas morreram e tá ok. Daqui a pouco eu volto para casa e encerrou o meu trabalho. Eu sei que hoje vai ser um dia mais difícil de chegar em casa. Ô, Thaís, o Rafael Pinheiro está fazendo uma pergunta aqui para você. Ele quer saber o seguinte: como a gente diferencia algo sensacionalista de algo que tem abordagem humana, com aquela sensibilidade que a notícia exige, mas sem esse mal que é o sensacionalismo? Então, aí, como é que a gente diferencia isso? Quando eu olho, por exemplo, hoje, alguns canais com programas que são voltados à cobertura sensacionalistas por conta da audiência, é algo que realmente, assim, é horrível, né? Você imaginar que isso existe, que muita gente ganha muito dinheiro com isso, e as pessoas que estão em casa não ganham nada com isso, né? É algo, não é jornalismo, né? Isso não é jornalismo, é você pegar a tragédia como produto e vender essa tragédia para ganhar dinheiro, né? Agora, como a gente diferencia no nosso trabalho, assim, como não ser sensacionalista, né? Eu acho que esse equilíbrio de trazer a informação, por exemplo, é preciso contar que um galpão desabou e matou 6 pessoas que estavam numa reunião de candidatos, né, a deputado estadual e federal ali, era uma coisa política, mas também tinha um treinamento lá de funcionários. Eu preciso dar essa notícia? Eu acho que a gente precisa dar essa notícia, né? Tem gente que fala, só dá tragédia. Não, a gente precisa dar algumas notícias porque a gente também tem um papel de fiscalizar, digamos assim, de sermos cobradores, né? De cobrar do poder público, de cobrar
da iniciativa privada, segurança para seus funcionários, né? Então, a gente precisa estar ali. O que eu vou fazer? Eu vou chegar num lugar que eu vou precisar das informações dos bombeiros, eu vou precisar das atualizações do que está acontecendo, e se alguém quiser falar, por exemplo, algum familiar que esteja nessa situação, eu posso ouvir. Mas se eu fosse, por exemplo, a repórter que só quer ouvir o familiar, ou eu quero entrar ali para mostrar o corpo que está no meio dos escombros, aí é um problema, né? Eu só vou ser a repórter que vai mostrar. Eu vou tirar aqui porque a gente acabou de chegar. Só vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei se dá para a gente colocar. Só parar um pouquinho aqui. Aqui, ó. A gente acabou de chegar, né? Então, a gente está no... Aqui está a imprensa, ó. Vou deixar aqui de lado. Peraí. Vou baixar. Bom, aqui a gente tem várias emissoras, né? Ó, tá todo mundo aqui fazendo a cobertura, inclusive da TV Globo também. Eu vou render a Paula Araújo, que é a repórter da Globo News, que está ali em cima, que não dá para dar zoom. E aí, aqui, por exemplo, a gente vai conversando com as pessoas, também com os nossos colegas, para atualizar a informação. Então, muita gente acaba se ajudando nessas coberturas. Tem também tem um carro do SAMU que está saindo agora. Mas a gente tem essa coisa de ajudar, mesmo sendo de outra emissora. Mas, claro, todo jornalista procura a sua história, né? Por exemplo, o Bruno Tavares, da Globo, ele conversou com o candidato a deputado federal que estava aqui, e ele vai fazer uma entrevista, acho que daqui uma meia hora, com esse candidato aqui na frente. Então, ele conseguiu uma coisa exclusiva, tal, com uma pessoa que estava lá dentro, para contar o que aconteceu, né? E aí ele disse que estava tudo bem, que eles estavam dentro do... Essa é uma informação até nova aqui, que eu vou passar para vocês, que eles ainda vão falar. Quer ver o que ele disse? Aqui, ó. Ele falou assim que ele estava em casa para trocar de roupa, para fazer os curativos, disse que foi convidado pelos donos da empresa a participar de um café da manhã, e cerca de 60 funcionários se reuniram num treinamento da empresa para conversar com o candidato. E aí, de repente, a estrutura veio abaixo e disse que a estrutura é permanente, que já estava montada aqui quando ele chegou. Disse que colocaram mais cadeiras e acreditava que todas as vítimas são funcionários da empresa. Então, é uma pessoa que vai dar entrevista exclusiva. Então, por exemplo, é isso, assim, a gente chega, um vai tentando uma coisa aqui, outra ali, mas quando você está muito na dor, somente na dor, ou só falando com familiar, ou tentando ver alguma coisa, sei lá, do corpo, eu acho que isso aí não tem necessidade. Então, é isso que faz a reportagem ficar mais sensacionalista mesmo, né? Não sei se eu consegui responder. Sim. Ô, Thaís, eu não sei se você chegou, acho que você vai ter que render o seu colega aí, né? Ou a sua colega, Não, não a é? gente pode falar. É uma hora que a gente tem? Sim, mas eu estou preocupada com que você está no seu Não, trabalho e fica tranquila. se você não vai ter que render. A Adélia Francisquini, pesquisadora, Instituto de Pesquisa, eu sei que ela trabalhou várias vezes com várias equipes, principalmente de jornal, de TV, de revista, né, Adélia? Por favor, uma pergunta. Põe som que você está sem som, Adélia. Eu estou tentando. Está me ouvindo? Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Adélia. Isso. Então, Thaís, como é a sua relação com o material que você produziu, foi ao ar? Você tem algum momento que você revisa, faz uma análise daquilo que foi ao ar, pensando como podia ter sido melhor ou não?
tem um interesse pelo que você já publicou, pelo aquilo que você já divulgou? E você acha que é possível aprender com essa revisão do que foi ao ar? Com toda certeza, Adélia. Primeiro, Rafael, obrigado pela pergunta, viu? Que bom que eu consegui responder. E, Adélia, essa pergunta é muito importante porque a gente realmente aprende muito com o que a gente faz, e na hora da edição que você está assistindo e você vê o que faltou, né? Ou o que você poderia fazer melhor, né? E às vezes o olhar do todo te dá essa perspectiva, né? Então muitas vezes a gente está inserido naquela situação, tenta abraçar todas as partes, mas a gente sabe que o nosso trabalho é sempre um recorte, né, da realidade, né, que dificilmente a gente vai conseguir dar esse olhar total, porque é quase impossível. Mas a gente pode trazer ali uma essência, né, de um recorte e tentando olhar para diferentes ângulos ali daquela mesma situação, né? Olha, agora, por exemplo, eu acabei de ver uma família aqui, que é uma mãe com um bebê no colo chorando. Você imagina? Deve ser sei lá, parente dela que estava ali dentro. É muito triste isso, gente. Mas desculpa, porque eu acabei de ver essa cena aqui na frente. E aí eu acho que a gente assistindo, a gente consegue ver realmente o que a gente pode melhorar, né? Então, já aconteceu de eu não ter tempo, por exemplo, de refazer alguma coisa e a notícia ter que ir para o ar daquele jeito, porque não tinha tempo, aí a gente fica super frustrado, né? E aí, quando você tem aquele... Eu sou uma repórter meio, entre aspas, eu acho que hoje eu estou melhor, mas eu já fui muito chata no sentido de pedir mais tempo. Eu sempre pedia mais tempo. Me dá mais um dia para finalizar? Me dá mais um minuto nesse VT, porque a gente briga por 30 segundos, né? A gente briga por 10 segundos. Então, mas eu sempre achava assim, a história ela precisa ter dignidade. E aí, quando o meu chefe falava assim para mim, você tem 2 minutos, eu falava, essa história não pode ser contada em 2 minutos, essa história precisa de 5. E aí eles ficavam bravos comigo, mas no fim de tanta batalha e luta, às vezes eu conseguia a matéria de 5 minutos, porque eu conseguia provar que o que eu tinha gravado precisava de tempo para as pessoas respirarem para assistir. Porque sempre que você vê esses VTs diários, você vê um recorte tão rápido, que o negócio já foi, você não conseguiu aprofundar uma sentença, uma reflexão, né? Mas a gente vive isso todos os dias, né? Essa frustração. Mas tem coisas que saem muito legal e que valem a pena, assim, que o que ficou ruim depois, você fala, tudo bem, isso acontece, é do jogo, né? Não deve ser fácil mesmo, porque frente a um acontecimento como esse, por exemplo, né, tem a emoção, tem o tanto de dramaticidade, né, que tem que vivenciar. Deve ser... Eu acho que eu não teria esse espírito de conseguir fazer isso como você. Parabéns. Imagina. Eu acho que assim, o jornalista ele é tão múltiplo, né? Existem várias formas da gente ser jornalista, eu acho. Assim, claro que o coração é o mesmo, né? A intenção e o propósito são os mesmos, mas aí a gente tem essas diferenças de atuação, né? A minha mãe, por exemplo, toda vez que eu contava para ela o que eu tinha feito, ela, nossa, eu sofria demais. E por que você está nesse lugar? Porque era para você ser cantora, você tinha que cantar. Eu tinha uma banda na adolescência, aí eu cantava na banda. Você ia ser famosa, você ia estar em cima do palco. Mãe, eu gosto dessa minha profissão, eu gosto disso, mas juro, até ela aceitar,
a me aceitar, juro, demorou. Eu vou falar que não faz muito tempo que ela realmente aceitou e às vezes ela fala, o seu coração deve estar ficando duro de tanta tragédia que você vê. Aí eu falo, mãe, muito pelo contrário, o meu coração ele está mais mole ainda, entendeu? Hoje ela está mais tranquila. E aí eu comecei a mudar um pouco nos últimos tempos a minha área de pesquisa. Hoje eu estou estudando desenvolvimento humano, né? De tanto falar sobre ser humano, agora eu quero poder comunicar de que forma a gente pode sofrer menos. E aí eu comecei a estudar, isso a Regina sabe muito bem, que uma vez eu encontrei com a Regina e ela veio falar dessa vida dela também, dessa estrada aí de desenvolvimento humano, que é maravilhosa. Né, Regina? Sim, nós nos encontramos e você justamente falou sobre isso, de como você pode aplicar o desenvolvimento humano na tua profissão, né? E aí você começou a estudar sobre isso, né? E eu acho interessante, porque eu acho que até um dos resultados do seu estudo é uma coisa que você disse, que a história precisa ter dignidade. Eu acho que qualquer história, da pior das pessoas que a gente estiver contando, ela tem que ter dignidade, né? Porque se a gente não trata as coisas com dignidade, o que acaba acontecendo é que a gente perde também um pouco a dignidade, né? É isso. Eu acho que uma vez a gente estava fazendo uma reunião dentro da empresa mesmo com repórteres de Brasília, de todo o Brasil, assim, do Rio. Vocês estão me vendo? Sim. Ai, que a bateria tá... Deixa eu ver como é que tá a bateria aqui. Tá bom. E aí, eu lembro da gente falar a respeito do respeito que a gente tem que ter, por mais que você esteja entrevistando uma pessoa que muita gente julga, né? Pode ser quem for, né? Pode ser até o Bolsonaro. É difícil falar isso, mas é isso que eu tenho conversado com os meus amigos. Mas é uma pessoa que está na sua frente, que você está entrevistando. Você pode perguntar as coisas, como um governante, o que deveria ser feito, né? Só um momentinho, por favor. Alô? Oi, Lu, tudo bem? A gente chegou. Não, a gente acabou de chegar. Tá bom? Nada, beijo. Tchau. Essa é a ansiedade do chefe de reportagem. Mas, eu só vou... Não, tá. Não, eu só vou entrar 5 horas da tarde, são 15 para as 4 ainda, tá. dá tempo de fazer... Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos imaginar, o Demetrio tem uma pergunta depois, mas eu quero te fazer uma pergunta. Imagina o seguinte, que você fosse a Vera Magalhães naquele dia que, no debate, você tivesse sido ofendida como mulher e como repórter pelo Bolsonaro. Como você reagiria? Olha, é difícil falar o que eu faria, né? Porque quando a gente está numa situação de estresse intenso ali, você toma atitudes, né, que você vai descobrir só na hora. Mas eu acho que, pelo que eu me conheço hoje, eu não ia responder àquela pessoa, assim, pode ser o Bolsonaro, qualquer pessoa. Eu ia sair do lugar, e aí eu ia tomar as atitudes cabíveis, né, necessárias para essa situação. Na justiça, eu ia acionar um advogado, eu ia atrás dos meus direitos como jornalista e das responsabilizações, porque né, a gente vive no planeta, né, planeta Terra, país, estado, cidade, existem pessoas ali alocadas em várias áreas de trabalho. Eu ia utilizar o trabalho de um advogado, utilizar o trabalho da justiça
para fazer o que eu achar, o que fosse certo e correto naquele momento. Mas eu não ia discutir, eu não ia, dificilmente, eu acho que, porque assim, sabe a coisa da ação e da reação, né? Que eu acho que você deve ter estudado sobre isso também sei lá, ou em terapia, ou psicanálise e tal. Quando alguém age com alguma coisa, quando alguém comete uma ação, a reação é só você, é como se alguém te dá um tapa, você dá outro tapa de volta. Isso não adianta. Naquele momento, não adianta. Não vai levar a lugar nenhum. Então, assim, se o Bolsonaro ou o Douglas Garcia tivesse gritando assim, no meu ouvido com um celular, já aconteceu isso, mas não eram pessoas famosas, né? A gente é bem hostilizado na rua por ser a Globo, né? Então, hoje, assim, a gente está na rua, o pessoal chega do meu lado e fala, vocês são um lixo, você é um lixo. Aí te dá uma coisa no coração, aí você para pensar, peraí, é comigo isso? Não, não é comigo. Isso é com a empresa? Não sei, mas assim, essa pessoa, ela tem muito problema para chegar perto de alguém e dizer que eu sou um lixo. Né? Para chegar em alguém e falar, você é um lixo. Hoje eu tento me colocar numa situação de respeitar não entre aspas, mas de respeitar aquela pessoa do jeito que ela está, né? Claro que eu não estou falando aqui, sei lá, alguém armado, isso já é uma outra situação. Mas assim, se alguém vem me hostilizar, eu simplesmente saio. Eu olho e saio. Eu acho que eu tomaria essa atitude. E depois eu iria com a cabeça tranquila. Peraí, o que aconteceu aqui? Quais foram as ilegalidades? Então, eu preciso tomar algumas ações. Então, eu ia planejar as ações que eu ia tomar para fazer o que deve ser feito. Então, processar aquela pessoa, porque ela vai ter que ser responsabilizada de alguma forma. Ela não tem o direito, ela não pode ultrapassar aquela linha, e não é com uma jornalista, é com uma pessoa, como com qualquer pessoa na rua, né? Então, mesmo sendo Bolsonaro, eu acho que eu respeitaria e falar assim, não é comigo, ele tem questões pessoais dele. É que o complicado do Bolsonaro ou de outros gestores de estados e governos e tal, é que essa pessoa decide nossa vida, né? Só que muitos de nós colocamos essa pessoa ali, e aí todo mundo acabou pagando pato, né? Então, cabe a nós agora tirar e tentar, né, colocar alguém melhor, e se essa pessoa cometer os erros e tal, nós como jornalistas estaremos lá, né, para cobrar o que é de nosso direito, né? Demetrios, pergunta. Você levantou a mão. Oi, Thaís. Meu nome é Demetrios, eu sou da Carta Capital. Prazer em conhecê-la, viu? Muito prazer. E a minha pergunta tinha muita relação com o que você acabou de explicar, né? Eu acho que a forma da sociedade lidar com o jornalismo mudou muito de 2018 para cá. Antigamente, o jornalismo ele era algo fundamental para você entender o mundo, e hoje ele é desprezado de uma maneira geral, né? E a minha pergunta era basicamente isso que você acabou de responder, mas talvez com uma nuance mais diacrônica, sabe, dessa passagem do tempo, né? Por exemplo, quando você saiu do Profissão Repórter e começou a atuar, especialmente Pode no só tema voltar, sensível. por gentileza, você só pode voltar quando você fala do diacrônica, porque alguém me ligou. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Essa passagem do tempo, sabe, entre a maneira com que o jornalismo era encarado numa era pré-Bolsonaro e depois do Bolsonaro, sabe? Então, a minha pergunta é como vocês lidam com essa transição, como que vocês conseguiram se adaptar a isso e quais os riscos que começaram a surgir nos últimos anos com esse desprezo pelo jornalismo profissional. Eu acho que é mais essa comparação, porque quando você
iniciou sua profissão, o mundo era outro, né? As pessoas lidavam de maneira diferente com uma manopla da TV Globo lá no microfone, na canopla, né? Hoje a coisa mudou completamente. Eu queria saber como que vocês lidam com isso de uma maneira geral, quais os tipos de cuidados que vocês têm que ter na hora que estão lidando com temas sensíveis, se tem preocupações que você tem hoje que você não tinha, por exemplo, há 5 anos atrás, o que mudou nesses últimos anos com essa era diferente que a gente vem lidando agora? Nossa, Demetrios, muito obrigada pela fala e pelas perguntas. E eu, assim, entristece, assim, você tem uma fala muito verdadeira, né, de que nós não somos respeitados mais como éramos, né, e isso é muito triste. Então, eu me sinto bem entristecida com isso, assim, porque não que eu não acredite mais no meu trabalho, no trabalho dos meus colegas, eu acho que a gente é muito guerreiro, muito resistente, eu acho que eu tenho amigos que nunca vão sucumbir, e que a gente sabe que às vezes é uma onda muito grande e que a gente tem que segurar aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém, né? E eu acho que isso é muito verdadeiro, assim, ninguém solta a mão de ninguém, a gente pode estar sendo trucidado, né? Apedrejado, mas é uma onda assim que está vindo que eu tenho certeza que vai passar. E eu sei também que tem muita gente que não pensa como muitas pessoas que nos desprezam, e que eu continuo fazendo jornalismo para essas pessoas que estão ali com a gente resistindo junto, né? Para quem é desperto, para quem acredita no poder da informação, e que a gente precisa estar atento, então a gente está aqui para isso, né? Essas pessoas estão aí, estão nos dando as mãos, né? Mas realmente a gente teve que tomar outras atitudes e tá a Globo, ainda mais a Globo, e imagem é uma coisa assim muito cruel com a gente. Muitas vezes eu tô nas ruas, assim, sei lá, na Paulista, cobrindo alguma coisa, e ó, hoje agora eu tô com o microfone, né? Então, aí quando eu tô lá, eu tenho que tirar isso aqui. Eu tenho que ficar assim, ó. É uma coisa incrível. A gente não imaginava que chegaríamos a isso, né? De você ter vergonha. Às vezes De a você gente ser perigoso ter a canopla da Globo no microfone, né? Impressionante isso. Exatamente. Eu tenho uma amiga, inclusive, ela está aqui, a Paula, que daqui a pouco ela vai embora. Ela quase foi atropelada ao vivo por um cara bolsonarista. E assim, e ela continuou ao vivo, assim, mas o cara passou com o carro. Eu já fui chutada em manifestação, pessoas assim realmente perigosas, né? A gente teve um treinamento esse ano com uma equipe, não sei de onde que eles, dos Estados Unidos, eu acho, e assim, é surreal, meu. A gente teve um treinamento de segurança com profissionais que cobrem guerra. E aí, quando eles começaram a falar, e eu prestei atenção naquilo, eu falei, gente, a gente vai ter uma eleição vindo, a gente que está sendo, né, apedrejado aí, a gente está no país polarizado, uma das eleições mais difíceis dos últimos tempos, e a gente está precisando ouvir que se alguém chega com um ódio muito grande, começa a se aproximar e gritar, a gente já tem que saber o que a gente vai fazer. Então, a gente já tem que começar a sair de fininho, vai ter segurança, a gente sai muito com segurança, né? A Globo tem gastado dinheiro muito com segurança. Você vai no centro, você vai com segurança. Você vai na Paulista, você vai com segurança. Em alguns lugares, você vai. E eu nunca... Assim, eu sempre fui uma repórter que sempre... Tipo, na periferia, eu não aceitava ir com segurança, porque eu achava uma afronta para as pessoas. Isso que vocês estão fazendo é 1000 vezes pior do que se a gente vai sem. Então, confie em mim que eu vou entrar de forma segura nos lugares, nas comunidades e tal. E nunca tive problema com isso. Mas, assim, hoje a gente tem muito mais medo dos bolsonaristas do que do traficante, entendeu? E aí a gente tem que tomar essas então, eles fizeram esse treinamento com coisas teóricas, com coisas práticas, até
até chegaram a falar se a gente sofreu algum tipo de agressão física, né? Então, como que a gente age? Então, a gente teve treinamento também de primeiros socorros e tal. Mas é isso, é para a gente estar muito esperto. Claro que a gente não vai desistir de fazer a cobertura, a gente toma muito cuidado. Cobertura política não é muito o que eu faço na Globo, né? Não tenho essa veia jornalística da política. Acho que tem pessoas maravilhosas que fazem isso na Globo. Então, eu falo que eu faço a política nas pontas, com as pessoas, né? E só um momentinho, por favor. Oi, Laís. Desculpa, viu, que eu não te respondi. Eu posso te ligar em 5 minutos? É rapidinho. Beijo. A editora. Então, claríssima a resposta, Thaís. Muito obrigado. Imagina, é isso. E Assim, desejo boa sorte e um bom trabalho para você. Obrigada, e boa sorte para todos nós, né? Vocês também são muito corajosos. O que vocês escrevem. Sim. A gente também leva ali bastante surra nesse sentido, mas estamos lidando com isso. Boa sorte, sim. Vamos continuar dando as mãos aí. Com certeza. Então, Thaís, vamos deixar você trabalhar. Eu quero te agradecer demais de você estar com a gente aí no carro, e fazer a sua matéria. Enfim, foi muito bom. Eu acho que... Eu só fico muito triste de pensar que, ao invés de vocês terem que estar tendo cursos, né, de outro tipo de coisa, vocês têm que ter curso de como se defender das agressões físicas. Então, é impressionante o que o mundo se transformou, né? Quer dizer, aprender a se defender, né? Daqui a pouco você vai ter Krav Maga, você vai ter karatê. Nossa, sabe? gente. Sim, vai virar isso daqui a pouco, né? Então, enfim, eu quero te agradecer demais, né? Vamos ver se a gente marca uma outra data, um outro dia, em que a gente consiga, você estar na sua casa, para a gente começar a falar dessa coisa do desenvolvimento humano na área do jornalismo. Então, é isso que eu ia falar. Vamos deixar de spoiler aí, a gente fazer uma conversa sobre isso. Eu acho que todo esse sofrimento, toda essa experiência me trouxe aí uma vontade muito grande de falar do ser humano antes de tudo. Então, é aqui dentro e sobre despertar de consciência mesmo, porque eu acho que para qualquer tipo de transformação, se a gente não abrir nossa cabeça, se a gente não se entender, a gente não vai fazer mais nada na vida, né? E aí eu queria só encerrar agradecendo todo mundo. Muito obrigada pela paciência aí de tá me vendo no carro, movimentando e chegando aqui. Desculpa de ter feito a palestra desse jeito, mas aí eu encerro aqui com esse local que agora eu vou ter que começar a apurar para saber o que está acontecendo aqui. Bom, Thaís, em nome da ANER, em nome de todos da ANER, eu te agradeço imensamente e acho que foi muito bom para a gente começar a perceber o que é a vida ao vivo do repórter, né? Enfim, e muito obrigada, e vamos marcar uma outra assim, para a gente falar daquele outro momento humano. Obrigada muito mesmo, obrigada, Thaís. E parabéns pelas conversas que vocês fazem, viu? Uma oportunidade muito rica. Beijo. Obrigada, Thaís. Bom trabalho. Obrigada, vocês também. Tchau. Tchau.